Calorosas saudações, e André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa bateram de frente um com o outro da mesma forma que vocês bateram de frente com o botão do like neste vídeo. Portanto, meus amigos, aproveitem que é um ato menos conflituoso e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e as t-shirts da Cultivem-se estão no primeiro link da descrição e a aparecer aqui. O link da Prozis é no segundo, as t-shirts no primeiro da descrição. Ora, vamos então ver o que é que se passa entre Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, isto correlacionado com o Conselho de Estado e a falta de segurança e o aumento da criminalidade em Portugal. Vamos ver o bife entre os dois. Marcelo Rebelo de Sousa quer vincular os conselheiros de Estado ao tema da insegurança. O Presidente pediu a todos os conselheiros, pediu por escrito a opinião e, formulado por escrito, todos os elementos que compõem o Conselho vão ter de dizer o que pensam. Fez saber na véspera que reencaminhou a carta que o Presidente do Chega lhe enviou a todos os conselheiros de Estado. Um dia depois, explica a razão. Porque é um pedido formulado por escrito e acho que eles têm direito a, se quiserem, pronunciar-se por escrito. Normalmente, os pedidos são formulados no próprio Conselho. Mas o Presidente costuma convocar o Conselho de Estado? Como sabem, os conselheiros podem sugerir verbalmente, quer dizer, oralmente, no Conselho, reuniões para o futuro. Quando é assim, discute-se à volta da mesa. Quando é por escrito, acho que era prudente, antes das próximas reuniões do Conselho, os seus conselheiros dizerem também, se quiserem, podem não querer, por escrito, o que pensam da ideia. Nota-se um claro desagrado de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente a isto. Ele bem pode tentar disfarçar, porque na verdade o André Ventura agora é membro do Conselho de Estado, porque o Chega, como é a terceira maior força política em Portugal, tem direito a ter representatividade nesse mesmo Conselho de Estado com um membro. No caso, o Chega escolheu o Ventura e, portanto, o Ventura agora tem presença no Conselho de Estado. O que é que acontece aqui? Tendo alguém como o Ventura no Conselho de Estado, tópicos mais relacionados ou mais coordenados com aquilo que é a prática política do Chega vão estar presentes no Conselho de Estado. Marcelo, para não ter uma derrota política, pelo menos do ponto de vista mediático, agora perante André Ventura, era muito mau dizer, não vamos discutir isso, porque senão até o próprio PSD iria cair em cima de Marcelo no sentido em que Luís Montenegro, agora com as rusgas ao Martim Moniz e a polícia e etc, então ia dizer, bom, meu amigo, então mas como é que é isto? Não se pode discutir segurança e criminalidade no Conselho de Estado quando eu agora faço da minha prática política a segurança e a criminalidade também, não é? Portanto, Marcelo, sabendo isso, disse, para se resguardar, vou dar a palavra aos outros conselheiros de Estado, que é para não dizerem que foi uma vitória política do Ventura. Isto é a forma que Marcelo está a tentar fazer para não dar este bombom ao André Ventura. Que, na verdade, não é propriamente... Como é que eu vos dizer isto? A questão da segurança e da criminalidade é algo que os partidos da nova direita europeia dizem há anos. Não é bem uma vitória deles, no sentido em que eles andam a provocar a segurança ou a insegurança ou a criminalidade para depois a resolverem, não é isso, mas o facto dos partidos do Bloco Central não andarem a resolver esses mesmos problemas, indiretamente depois dá-lhes vitórias políticas como estas num panorama mais institucional. Eu acho que Marcelo já deveria ter percebido isso. Se é que não percebeu, ou já está num ritmo de... isto sai daqui a um ano, portanto, enfim, é o que Deus quiser, não é? Vamos ouvir o Ventura, acho que ele aparece agora. O Presidente da República decidiu consultar os conselheiros sobre um pedido de André Ventura feito por escrito. Na carta a que a RTP teve acesso, o líder partidário fala numa espiral de insegurança e de implosão da ordem pública nos últimos meses. Atendendo aos recentes acontecimentos e tendo em conta o debate público relativo à atuação das forças policiais na manutenção da segurança pública, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência a marcação de uma reunião do Conselho de Estado de caráter especial sobre o tema da segurança em Portugal. Mais uma vez, quem pode criticar o Ventura por dizer isto? O Ventura ou qualquer pessoa. E a questão é que, não sei se viram ali, não vou puxar para trás, depois perco o tempo correto onde estou, mas... não sei se viram a data do envio da carta. O envio da carta foi a 30 de dezembro. Portanto, esta carta deve ter sido escrita 27, 28, 29, uns dias antes, não é? Pode ter sido no dia 30, mas acredito que tenha tido alguma preparação. O que significa que, mesmo quem negasse isto que aqui que o Ventura escreve ao excelentíssimo Sr. Presidente da República, antes do dia 30 de dezembro já era grave, não era? Negar essa mesma realidade.
Depois do dia 30 de dezembro, mais complicado se torna, ainda para mais nesta conjuntura semanal mediática em que estamos a viver, em que 2024 acaba literalmente com um tiroteio num centro comercial em Viseu e 2025 acaba com esfaqueamentos na Alta de Lisboa, em que uma criança de 3 anos até saiu ferida com um esfaqueamento na mão, uma coisa assim do género. Portanto, se de um panorama geral isto já era complicado negar a quando do envio desta carta, não é, que agora se tornou pública por parte da RTP, agora mais difícil se torna, não é? Mais difícil se torna. Marcelo tentou fintar. Todos os conselheiros têm o dever de sigilo sobre o conteúdo das reuniões do órgão de consulta do Presidente. André Ventura tem assento no Conselho de Estado, por indicação do Chega, como terceira força política no Parlamento. Ainda só participou em 2 reuniões. Eu gostava de perguntar aos portugueses o que é que se lembram dos últimos 10 Conselhos de Estado. O que é que se lembram? Eu tenho a certeza que as pessoas dizem, não faço ideia o que é isso, nem faço ideia o que é que lá se discutiu. A única coisa que eu sugeri é tornar o Conselho de Estado um órgão útil. E não um órgão em que estejam ali um conjunto de pessoas com mais de não sei quantos anos a dizer o que lhes passa pela cabeça, que não interessa a ninguém e a não acrescentar nada à vida do país. Ao Expresso. Ele não está totalmente errado. O Conselho de Estado, só para se ter noção, o Conselho de Estado tem poucos membros, não é? Uma espécie de corte especial a nível da República Portuguesa, que é composta pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, ou seja, as 3 entidades públicas políticas públicas mais importantes do Estado português, não é? O Presidente, o Presidente da Assembleia e o Primeiro-Ministro, depois o Presidente do Governo Regional da Madeira, o Presidente do Governo Regional dos Açores e depois há a representação político-partidária dos 3 maiores partidos, se eu não estou em erro. Houve no passado do PCP e do Bloco de Esquerda, excepcionalmente pela questão da geringonça, mas normalmente esta é a norma, os 3 maiores partidos, e há mais, eu não sei se são 3, 4 ou 5 pessoas por indicação do próprio Presidente da República, que eu creio, não sei se estou a dizer corretamente, eu creio que sim, que é onde, por exemplo, o Marcos Mendes se enquadra e etc. Portanto, neste sentido, muitas das vezes é isso que acontece. Normalmente o Conselho de Estado é reunido para decidir se um governo deve cair, ou se um governo cai, não, mas se as eleições devem ser marcadas caso um governo caia. Foi assim que aconteceu no caso de António Costa, com a sua demissão, ou com a queda do Parlamento em 2022, ou com a questão da Madeira, por exemplo. Normalmente é para isso que serve o Conselho de Estado, ou para outras questões mais importantes. Muitas das vezes não é isso que acontece, e isso torna-se problemático. A Joana Amaral diz, por acaso falava disso, eu lancei um vídeo sobre isso no segundo canal, não é? Ela até fala em determinado aspecto da questão do Conselho de Estado e de nós gastarmos dinheiro de forma ridícula nas instituições políticas portuguesas. Aliás, ela até dá o exemplo da monarquia espanhola, que gasta menos 11 vezes do que a República Portuguesa aqui em Portugal. Não é? A monarquia em geral é mais barata, é um exemplo, mas a espanhola foi o termo utilizado. Carlos César referiu que a marcação do órgão de consulta compete só ao chefe de Estado. O presidente do PS considera que a iniciativa do presidente, depois da carta enviada por André Ventura, abre caminho para uma grosseira manipulação partidária do Conselho de Estado. É assim, não acho, porque... Como é que eu vos ia dizer isto? Os partidos, os 3 maiores partidos, conseguem fazer essa manipulação partidária. Eu não diria que é uma manipulação partidária, simplesmente acho que é uma inserção partidária, que já lá está. Se o Conselho de Estado, muito honestamente, não quer manipulação partidária, para mim isto não é manipulação partidária, é interesse partidário, não se está a manipular nada, está-se a colocar aqui interesses dos partidos. Se só houvesse partidos no Conselho de Estado era uma coisa, mas não há. Portanto, se querem resolver essa questão da manipulação partidária, nomeadamente do Carlos César, que está no PS, não ponham partidos no Conselho de Estado, não é? Metam ao Primeiro-Ministro, ok, que tem representação partidária, apresenta a Assembleia também, mas estão como funções neutras, digamos assim, entre aspas. Não metam partidos, não metam representação partidária. Tirem de lá o Ventura, tirem de lá o Pedro Nuno, a Lima Beleza, creio que também lá está. Tirem lá essa gente toda. Se é para não haver manipulação partidária colocado nos termos que são aqui postos, não coloquem ninguém. Tirem de lá o Ventura, tirem de lá o Montenegro não, que é Primeiro-Ministro, tirem de lá o Pedro Nuno. Enfim, quem lá está com efetiva representação partidária, porque senão, enfim. E eu acho que faz todo o sentido, não é? Até porque... Eu estou sempre a dizer isto, os ministérios não são todos iguais, numa questão mais executiva, governamental. Há ministérios mais importantes do que outros. Por exemplo, o Ministério da Juventude, no caso, para mim não deveria existir. É um exemplo. O Ministério da Cultura não é dos mais importantes. Os ministérios mais importantes são, primordialmente, a Defesa e os negócios estrangeiros.
Ora, se nós estamos a falar de questões de fronteiras, de segurança e afins, seja o que for relacionado com a segurança nacional, que o Ventura colocou na carta ou não, é indiferente aqui para a análise, então isso é dos tópicos mais importantes a serem debatidos, nomeadamente num órgão como o Conselho de Estado. Tão simples quanto isso. E, portanto, é colocar isso em perspectiva. Em primeiro lugar, a defesa e os negócios estrangeiros, depois pode vir, pode não, depois vem a economia e as finanças, e depois sim, aí fala-se da questão da saúde, da educação e etc. Não dizer que não é importante. Agora, nenhum país que esteja em guerra e sem dinheiro vai conseguir ter saúde e educação. Daí a defesa ser a mais importante e logo a seguir a questão financeira ou económica. Portanto, não vejo problema absolutamente nenhum, se querem que vos diga. Meus amigos, ficamos por aqui. Digam-me o que acham na descrição. Na descrição não, na descrição já lá está. Mas metam nos comentários o que acham. Deixem as vossas opiniões, se concordam, se não concordam. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.